Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a série que temos sobre o filósofo neocalvinista holandês Herman Doivert e vamos continuar em torno do livro de Josué Reichel, que se chama Reformai a Vossa Mente, a Filosofia Cristã de Herman Doivert. E o canal funciona a partir de podcasts, excluindo a parte de cinema, na qual fazemos os vídeos. Mas dentro dessa parte de filosofia, trazemos diversos podcasts, diversos áudios que tratam dessa relação entre a filosofia e a nossa fé cristã, com temas gerais. Trazemos sempre muitos áudios sobre Agostinho de Hipona e, ultimamente, temos trazido o filósofo Herman Doivert, na esperança de reverberar um pouco mais esse pensamento de uma filosofia cristã e para que esse pensamento, temos a esperança, venha a fazer parte dos currículos das universidades, não só propriamente na área mais própria de filosofia da religião, e nem somente aparecendo ora em cursos de ciência da religião ou de teologia, mas também que seja debatido enquanto uma filosofia cristã, mostrando que a glória de Deus está presente em todas as áreas, mostrando que a soberania de Deus não exclui esta ou aquela área, ou não seria soberania. Deus é soberano para o pensamento. Deus é soberano para os raciocínios. Deus é soberano sobre o intelecto. Deus é soberano sobre a racionalidade. Então, nesse sentido, é que trazemos o pensamento de Herman Doivert e a metodologia do canal funciona em torno de trazer livros, no caso aqui específico, o do Josué Reichel, e lemos algumas partes, algumas páginas, alguns parágrafos, e depois tecemos alguns comentários, que podem coincidir com o comentário do autor ou não. Então vamos passar aqui diretamente para o texto e fazendo os comentários. Então, estamos aqui na página 25 e diz assim, o parágrafo inicia dizendo: os principais debates sobre a relação entre filosofia e fé cristã encontram-se sob o viés da relação entre filosofia e teologia, o que em Doivert não pode ser tomado como a mesma coisa, na medida em que a teologia, enquanto ciência especial, não possuiria para ele um acesso privilegiado à verdade. Nesse sentido, o pensador cosmonômico não tem a intenção de subordinar a filosofia à teologia, como se a teologia fosse a verdadeira filosofia. Vamos então tecer o comentário. À medida em que for passando, nós vamos elucidando qual é essa relação para o Doivert entre filosofia e teologia. Na playlist que temos no canal, chamada Filosofia e Fé Cristã, no qual analisamos o livro de Colin Brown, que leva o mesmo nome, Filosofia e Fé Cristã, e que é a coluna vertebral desse canal, em torno dessa relação com o pensamento da filosofia, relacionando a nossa fé cristã. Temos inúmeros áudios que tratam justamente do surgimento dessa distinção, ainda ali no período pré-renascentista, avançando sobre o período renascentista e depois sobre toda a modernidade, incluindo aí seus vários momentos específicos, o iluminismo, a emergência do processo racionalista, o empirismo, enfim, vamos tratando de como isso vai se consolidando. Hoje é praticamente um dogma secular, digamos assim, que existe uma separação entre filosofia e teologia. Eu sempre trago inúmeros testemunhos da época em que fiz graduação em filosofia, também do mestrado,
em filosofia e um testemunho que já citei várias vezes e que sempre cito é o seguinte, que uma vez na graduação de filosofia eu estava assistindo a uma aula e eu citei a Bíblia dentro do contexto em que estava sendo tratado a aula e citei a Bíblia e em determinado momento um colega se irritou e falou para o professor, olha, ele disse mais ou menos assim, olha, eu não vim aqui para aprender teologia, eu vim aqui para aprender filosofia. Quer dizer, aí já se há essa clara distinção em que é feita entre filosofia e teologia, no sentido de que a filosofia, de uma forma secular de pensar, trataria do pensamento. A teologia trataria da fé. Isso é a visão moderna que emergiu ao longo da história. Existe um problema gravíssimo aqui, que é o seguinte: quando eu digo que a filosofia trata da razão e que a teologia trata da fé, eu estou querendo dizer que não existe razão ou razões dentro da teologia. Por quê? Porque seria do âmbito da filosofia. E também existe um problema que é, eu digo que o âmbito da crença está somente na teologia, o que também não é verdade, porque nós encontramos em muitas filosofias a crença. Muitas vezes se crê em certos princípios a priorísticos. E foi isso que me chamou a atenção no Hermann Doibert. Como é que eu conheci o pensamento de Hermann Doibert? Basicamente, eu fazia a faculdade de filosofia, à época eu me converti a Cristo e em determinado momento, eu ainda com um pouco essa visão aqui, em determinado momento eu quis largar a faculdade de filosofia porque eu disse assim, bom, agora eu estou no âmbito da fé, não tem mais por que eu estar aqui. O que a princípio mudou a minha forma de ver foi que haviam certos pensadores, dentre eles o Agostinho de Hipona, que eu pesquiso até hoje, fiz minha monografia nele, o meu mestrado também na área da linguagem, na obra De Magistro, o mestre, mas me mostrou que haviam pensadores que professavam uma filosofia cristã. E isso me deu um ânimo a mais para continuar na faculdade e não largar. E aí, em determinado momento, eu senti a necessidade de ter um contato com uma, um âmbito mais cristão de certas áreas culturais. Eu sempre gostei muito de cinema, tem uma playlist aqui no canal que é só sobre cinema, e na época eu senti essa necessidade. Dentro da igreja eu propriamente não encontrei isso. O que eu encontrei foram certas negativas com relação a, ao cinema e aos filmes. E algo me movia a ver que não era bem assim. Porque eu me lembro que eu assisti a muitos filmes bíblicos, também mesmo as algumas novelas bíblicas, e eu via ali fonte de evangelização. Eu via que a minha fé se consolidava, óbvio, sempre com um discernimento, nada do que façamos deva vir sem discernimento, sem um pedido, sem uma oração a Deus para nos dar cautela ou prudência, mas dentro desse contexto eu via muitas vezes ser edificado a partir do cinema. E aí eu procurei um livro que tratasse disso, um livro cristão, e encontrei o livro que é o livro que analisamos lá no Cinema e Fé Cristã, que é o de Brian Godawa, que chama Cinema e Fé Cristã. E a partir desse livro eu passei a ter uma análise cultural a partir à luz das escrituras, porque as escrituras elas são justamente isso, é aquilo que Cristo nos pediu para ser. Cristo pediu para sermos luz e sal para as trevas, para o mundo. Então, claramente nós não devemos ficar só nos bancos da igreja.
Ali é um momento fundamental, onde nós somos alimentados pela palavra, aonde entramos em comunhão junto à Assembleia de crentes, de santos, e mais depois devemos sair. O que acontece muitas vezes é que o cristão ele tem uma mente particionada num processo que é quase esquizofrênico, no sentido de que quando eu estou na igreja eu me comporto como cristão. Quando eu estou no mundo secular, eu me comporto de forma secular. E foi isso que basicamente me levou a fazer esse canal, esse áudio, porque muitas vezes eu vi isso na faculdade, né? E eu mesmo muitas vezes me senti tentado, porque cada aula de filosofia, eu sempre digo isso, que eu assisti na faculdade, sempre foi um grande desafio à minha fé. Muitas vezes nos é apresentado filosofias, argumentos que parecem muito bem consolidados, mas que na sua base não tem Cristo. E aí, muitas vezes, vinha uma certa tentação de aderir a esta ou aquela forma de enxergar a realidade, a uma cosmovisão. Mas Deus é misericordioso e, por sua graça, sempre me manteve na sua palavra. Porque a palavra de Deus é como está dito no Salmos 119, versículo 105, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Então a palavra, ela, como dito aí no Salmo 119, versículo 105, ela é lâmpada para os pés, ela nos mostra exatamente aonde estamos. E depois ela nos ilumina o caminho a seguir, e esse caminho é Cristo. Cristo é o vivo caminho. E nesse sentido, então, o que ocorre é que eu pude então sempre ter esse discernimento e aprender as filosofias, tirar boas notas, mas nunca deixar que aquelas filosofias malignas, satânicas, entrassem no meu coração, levando sempre em conta aquilo que está descrito em Colossenses 2:8, para que tenhamos cuidado com as vãs filosofias, com as filosofias que têm os seus princípios no mundo e não em Cristo. Porque se não tivermos cuidado, se não tivermos esse discernimento que a palavra nos dá, então nós nos vemos enredados e escravizados por ela. E formam, então, a nossa cosmovisão. Eu gosto muito de uma frase do pastor e filósofo Francis Schaeffer, em que ele diz que isso está bem no começo da obra Como Viveremos, em que ele diz que a maior parte das pessoas pega a cosmovisão dela, ou seja, a sua visão de mundo, a forma como ela pensa o mundo e, em consequência, a forma que ela age no mundo, pega-se como sendo como se pega uma gripe. Quer dizer, quando as pessoas menos percebem, elas estão agindo de uma determinada forma e não sabem da onde isso veio. Correlacionando mais estritamente aqui ao que foi lido nesse parágrafo, temos o seguinte: essa dimensão de filosofia e teologia nem sempre ela foi separada. Em Agostinho de Hipona, por exemplo, ele não fazia essa diferença entre filosofia e teologia. A filosofia, digamos assim, para Agostinho, era uma teologia, assim como a teologia para ele era uma filosofia. Na verdade, ele não fazia essa separação. Se nós levássemos para ele essa separação entre razão e fé, entre filosofia e teologia, ele acharia estranhíssimo, porque ele iria dizer, olha, não tem separação. As duas coisas estão imbrincadas. E aí ele nos falaria, lembrem-se do que eu falei, quando você crê para que venha a compreender. Ou seja, a fé, ela vem primeiro e ela cura a compreensão, o entendimento que antes da fé estava adoentado. E a gente percebe isso claramente porque o Agostinho, ele viveu o que ele escreveu. Se a gente lembrar bem lá, é importantíssimo, é urgente que se leia as obras As Confissões,
nas Confissões, que é o texto clássico do Agostinho, ele vai mostrar todo o processo que levou ele à conversão, né? E que é um processo de muita desilusão, um processo de muito sofrimento, onde ele se desilude com o mundo, seja no momento em que ele era maniqueu, seja nos pecados da adolescência, seja no momento em que ele adere momentaneamente ao chamado novo ceticismo platônico, das escolas platônicas, seja no momento em que ele adere ali à matemática como uma ciência mais organizada, mas mesmo assim se desilude. É só quando ele observa o comportamento, a vida, a existência, a vivência, o testemunho das comunidades cristãs que ele vem a crer. E aí, na medida em que ele crê, o intelecto dele é curado. E na medida em que ele passa a compreender, ele vai compreendendo cada vez mais e alcançando mais fé. É por isso que no final da vida dele, ele escreve a obra Retratações, porque ele vai ver que ele ainda estava muito preso ao paganismo neoplatônico no início da filosofia dele. Mas vamos continuar aqui e ler o último parágrafo do texto do Josué Reichel, que diz assim: essa tensão parece estar presente desde os primórdios do desenvolvimento do cristianismo. Temos uma indicação desse encontro ou choque de cosmovisões a partir da própria vida de Jesus, uma vez que o império que dominava a região da Palestina era o romano, sob forte influência cultural helênica. Um comentário aqui. Veja-se então que qual era o mundo em que Jesus viveu. Era o mundo romano, e aquele mundo romano ele era fortemente influenciado pelo helenismo. O que foi o helenismo? O helenismo ele aconteceu primordialmente por conta da figura de Alexandre Magno, que era um macedônio, que foi discípulo de Aristóteles e que ele expandiu o Império Macedônico ao longo tanto da Europa, da região ali da Grécia, de Roma, quanto adentrando ao mundo do Oriente Médio, o mundo judeu, o mundo sírio, chegando até as portas da Índia, por assim dizer. E aí ele levou a cultura helênica, a cultura grega, levou o grego, principalmente o grego koiné, que era o grego comum, e no qual foi escrito o Novo Testamento, a todo aquele contexto, também a Roma. E aí, a época que Jesus vive, o Império Romano, ele era marcado por uma cultura helênica. Continuando o texto, além disso, a narrativa bíblica descreve o apóstolo dos gentios, o fariseu convertido ao cristianismo, Paulo de Tarso, que anteriormente era Saulo, um dos maiores propagadores do cristianismo no primeiro século, fora do contexto judeu. Quer dizer, Paulo era o apóstolo aos gentios. Então o texto aqui ainda diz, como alguém que teve encontros significativos com filósofos gregos. Leia-se, por exemplo, o Atos, capítulo 17. Lá ele entra em contato no mundo grego com filósofos epicuristas e filósofos estoicistas, que eram as principais correntes daquela época. E lá ele trava então contato. Ele trava contato justamente porque ele conhecia a filosofia, que era a filosofia da época dele, a filosofia estoica e a filosofia epicurista. Então, continuando o texto aqui, essa relação entre cristianismo e filosofia fica mais explícita após o avanço e institucionalização do cristianismo nos primeiros séculos. Nesse contexto, o bispo de Hipona, Agostinho, operou uma releitura do neoplatonismo a partir do cristianismo, fazendo uma síntese entre os dois sistemas. Aqui tem que ter muito cuidado. Eu entendo que o livro aqui do Josué Reichel, que é um livro excelente de introdução ao Doivert, ele entra aqui numa ideia mais comum de que Agostinho teria feito uma síntese entre os dois sistemas, mas aí temos a chance aqui de explicitar e dizer que não é propriamente uma síntese. De fato, Agostinho, no começo da sua conversão, em 386, ele tem ainda ali uma ligação muito forte com o chamado neoplatonismo, né? Principalmente o neoplatonismo de Porfírio e de Plotino.
Mas com o tempo em que ele se torna o bispo de Hipona, ele vai aos poucos depurando essa filosofia ao ponto que no final da vida dele ele escreve uma obra chamada Retratações, em que ele vai depurar toda a obra dele, vai ver aonde ele errou e ele vai dizer, olha, naquela obra eu não deveria ter falado, por exemplo, um termo muito comum da época, fortuna, mas eu deveria ter falado providência de Deus. Naquela época eu não deveria ter falado, e ele vai citando inúmeros conceitos gregos que ele percebe que, à luz das Sagradas Escrituras, ele não deveria ter colocado. O Josué Reich continua aqui, o que alguns chamam de um processo de platonização do cristianismo, ou uma cristianização de Platão. Realmente isso aqui é um fato que hoje, ainda nas academias de filosofia, principalmente na área de pós-graduação, existe ainda um processo de tentar depurar isso, porque realmente, de fato, o Agostinho ele acabou cristianizando um pouco o Platão. Quer dizer, quem é o verdadeiro Platão? Com certeza não era um Platão cristianizado, não é? Mas, se nós tomarmos a palavra de Deus nos primeiros escritos da carta aos Romanos, que diz que os gentios eram indesculpáveis, eles não podiam dar a desculpa de que não receberam a revelação como judeus, mas que Deus diz, eles são indesculpáveis, diz a partir do apóstolo São Paulo, eles são indesculpáveis porque justamente essa palavra já estava no coração deles. A palavra de Deus estava no coração dele. Tanto é, vai dizer Paulo, que a consciência acusa ou absolve. Por que a consciência acusa ou absolve? Porque a palavra está já nos seus corações. Então, nesse sentido, não é totalmente uma cristianização de Platão. De uma forma geral, o Agostinho vai dizer que os gregos eles chegaram às portas do céu, mas eles não conseguiram entrar, porque justamente faltava o mediador, faltava a chave, faltava o caminho, que é Cristo. Continuando o texto aqui, outro cristão notável que na alta Idade Média promoveu o diálogo e a síntese entre fé cristã e o pensamento filosófico de Aristóteles foi Tomás de Aquino, já no século XIII. Bom, Tomás de Aquino já tratamos aqui em diversos áudios também. Ele promove basicamente, Tomás de Aquino, uma confusão entre, no nosso modo de entender, entre teologia natural e teologia revelada, na qual ele cria uma espécie de, vamos usar essa metáfora, uma casa de 2 andares. O primeiro andar da casa seria somente a teologia racional, onde ele vai dizer que somente a fé é capaz de, por ela mesma, alcançar as verdades da obra criada. E o segundo andar da casa seria a teologia revelada, onde ele vai tratar de pontos em que a razão não dá mais conta de descobrir essas verdades, porque agora elas têm que ser reveladas. Por exemplo, a Trindade. Acreditamos que haja uma confusão e um equívoco em Tomás de Aquino, seguimos aqui a mesma linha do filósofo Francis Schaeffer, dentre inúmeros outros, no sentido de que, e o próprio Doivert também trata um pouco disso quando ele fala nos chamados 4 motivos base, e aonde ele aloca um dos motivos base, temos áudio sobre isso também, no binômio natureza e graça, natureza versus graça. Então, seria também aqui, o Doivert também compartilha dessa visão, porque a palavra de Deus nos é muito claro, o Agostinho percebeu isso, de que a queda ela causou um prejuízo total ao homem, tanto na sua vontade, nos seus desejos, nos seus quereres, quanto no seu intelecto. Então a razão também está danificada. O Agostinho já dizia, é preciso crer para que então venha compreender, não é? Mas esse crer, ele já vem pela revelação, ele já vem pela graça. O Tomás de Aquino ele dá a entender que o homem por si mesmo pode encontrar pelo menos as verdades da natureza, no que ele chama de teologia natural. Isso abriu espaço para que pensadores ateus passassem a erigir pensamentos, sistemas filosóficos que não levassem mais em conta a Bíblia.
E aí onde começou, assim, o começo da história, entre a divisão ali no mundo renascentista, no mundo moderno, antropocêntrico, do formulado a partir do cogito cartesiano, o eu penso, quer dizer, agora é o homem que fala sobre a realidade, é o homem que vai conhecer a realidade a partir dele e por ele mesmo. Então, essa foi a dimensão aqui em Tomás de Aquino. O áudio de hoje, ele basicamente procurou tratar disso, é algo que já tratamos muito lá nos áudios da playlist Filosofia e Fé Cristã, mas o Josué Reichel trouxe também essa questão aqui. De uma forma geral, e aí vamos concluir o áudio de hoje, com uma visão que temos acerca dessa relação entre filosofia e teologia, ou, melhor dizendo, de uma filosofia cristã. Há uma frase do C.S. Lewis, do escritor C.S. Lewis, que diz que nenhum filósofo, aliás, que Deus não se faz de filósofo para uma lavadeira. Deus não se faz de filósofo para uma lavadeira. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: Deus não vem com argumentos, com filosofias muito complexos para uma pessoa iletrada. É por isso que muitas vezes podemos perceber nas periferias das grandes cidades pessoas que são completamente iletradas, que mal sabem ler, e há casos mesmo de pessoas que não sabem ler, mas que escutam a palavra a partir da pregação, não é? E a partir da pregação elas passam a confiar em Deus, e a partir da sua confiança em Deus, Deus as usa para promover a palavra. Então é justamente o que mostra isso, né? A palavra de Deus, ela é universal, ela não é algo exclusivista de filósofos, de homens doutos, é também para essas pessoas, mas não somente. E nesse sentido é onde acreditamos que filosofia cristã não é toda o cristianismo, não é todo o cristianismo, mas é uma forma de se apresentar o cristianismo. Ou seja, eu posso ter essa imagem do cristianismo, que é uma filosofia cristã, mas é uma parte muito diminuta do que é o cristianismo mesmo. Por quê? Porque filosofia, por dois motivos. Filosofia, de uma forma geral, é atividade teórica. Ou seja, quando eu falo, por exemplo, em filosofia prática, na verdade, eu estou falando de uma teoria sobre a prática. Então, não pode ser todo o cristianismo, porque o cristianismo ele é ação. Você é escutar a palavra de Deus e pôr em prática. Esse pôr em prática ele já não diz respeito mais ao âmbito da filosofia, porque filosofia, como eu estou dizendo, ela é teórica. Mesmo a chamada filosofia prática, ela é uma teoria sobre uma prática. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto é esse que estamos dizendo. Empiricamente, nós podemos perceber que pessoas iletradas acreditam e professam testemunho acerca da Bíblia. E elas não tiveram uma formação acadêmica em filosofia cristã. Então, a filosofia cristã ela é importante, mas ela é apenas uma parte. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.